Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao conteúdo da disciplina de programação orientada a eventos. Mais especificamente, nós vamos tratar da modularização da linguagem Pascal e também algumas rotinas de manipulação de strings. Peço a você novamente que curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Vamos lá? Modularização e manipulação de strings. Na linguagem Pascal existem basicamente três níveis de modularidade. Modularidade a nível de unidade, que são arquivos de código separados, a nível de classe, onde nós temos classes separadas, envolve orientação a objetos, e modularidade a nível de procedimento. Nessa aula de hoje vamos ver a modularidade a nível de unidade e procedimento. Depois nós vamos ver um pouco de orientação a objeto no próximo conteúdo. A principal diferença, no caso da modularidade a nível de procedimento, é a diferença entre função e procedimento. No caso da função, ela retorna um valor e o procedimento não retorna um valor. Temos algumas linguagens que sempre não existe essa diferença, tudo é função, Aí eu tenho uma função void que é como se fosse um procedimento. O que são procedimentos, então? Eles são trechos de códigos para executar uma determinada tarefa e eu posso chamar eles de algum ponto no meu código. A gente já executou alguns procedimentos, como por exemplo a rotina show message. É um procedimento que executa, cria aquela janelinha e mostra a mensagem lá para mim. Quando a gente chama esse procedimento, a gente passa alguns parâmetros e eles têm que obedecer a ordem e os tipos corretos. No caso do show message, tem que ser um único parâmetro do tipo string. E como que a gente cria os nossos próprios procedimentos? Normalmente a gente coloca procedure, o nome do procedimento, e aí eu tenho um bloco begin com as instruções que serão executadas por aquele procedimento. Aqui nós temos um exemplo bem simples, tem um procedimento chamado bem-vindo aqui. O parêntese, quando não tem parâmetro, ele não é obrigatório, mas eu gosto de colocar por uma questão de padronização. Não confundir um procedimento com uma variável, por exemplo. Então, esse procedimento simplesmente exibe algumas mensagens bem-vindo e eu estou chamando ele aqui embaixo. Então, a execução do programa ela começa no bloco begin principal, tem a inicialização aqui da aplicação, por causa da interface gráfica. E aí eu chamo o procedimento bem-vindo, a execução vem para o procedimento, ele executa as instruções que tem aqui, terminando, ele volta aqui para baixo. Como eu não tenho mais nada, meu programa termina. Esse procedimento aqui, a gente colocou só um procedimento nesse exemplo, mas eu posso ter vários procedimentos, e eu posso ter um procedimento A chamando um procedimento B e vice-versa. E além das variáveis globais, eu posso ter variáveis locais nos procedimentos, se necessário. Na verdade, o ideal é a gente evitar a variável global por uma questão de boa prática de programação. Vamos ver um exemplo aqui que tem uma variável local. Modifiquei o procedimento bem-vindo, agora ele tem uma variável local nome aqui, que eu uso para me pegar o nome da pessoa como input box e depois falar um bem-vindo para essa pessoa. Eu posso receber parâmetros também, nesse exemplo aqui, até agora a gente não recebeu nenhum parâmetro. Vamos colocar um exemplo agora com parâmetros. Então, eu modifiquei novamente o mesmo exemplo, agora a minha variável ficou global aqui, eu pego o nome aqui e passo como parâmetro para o procedimento bem-vindo, que simplesmente coloca a mensagem bem-vindo, o nome da pessoa. No caso de funções, a declaração da função ela é diferente, eu coloco function, o nome da função, parâmetro, se tiver, 2 pontos, o tipo que vai ser retornado. E como essa função ela retorna alguma coisa, em algum ponto dela eu tenho que colocar o resultado que vai ser retornado, atribuir esse resultado no nome da função, para que ela efetivamente retorne esse valor. A vantagem de função é que eu posso usar elas em expressões,
se ela for retornar um número, eu posso usar uma expressão matemática e assim por diante. Vamos ver um exemplo aqui como função. Essa função aqui ela é muito útil, na verdade. Ó. Uma função chamada pergunta inteiro, que tem uma mensagem como parâmetro e retorna um inteiro. O que tem aqui? O que funciona aqui dentro dessa função? Tem uma variável string, texto do tipo string, num erro do tipo inteiro. O que eu faço? Eu mostro um input box para o usuário com a mensagem recebida como parâmetro, pego esse texto e tento converter para o valor numérico. Se eu não conseguir, eu vou dar uma mensagem para o usuário falando que é um número inválido. E eu entro no laço de repetição. Enquanto a pessoa não digitar um número válido, eu não prossigo com o código. Depois que terminou essa repetição, a pessoa digitou um número válido, esse número está onde? Está na variável num. Então, eu atribuo ele na função pergunta inteira que vai ser retornado. O que esse programinha faz então? Ele pergunta um número, né, usando a pergunta inteira, coloca no n, depois ele chama essa outra função cubo que simplesmente calcula o cubo desse número. Né? E o interessante dessa função, ó, aqui, eu estou usando ela dentro de uma expressão aqui já. Quando eu tenho um procedimento A e B na mesma unit, se um procedimento for chamado por outro, aquele que é chamado tem que vir antes. A não ser que a gente use o cabeçalho dele como for, né, e depois eu implemento ele lá embaixo. Senão pode dar errado se um estiver chamando o outro ali. Isso no nosso programa principal. No caso de units, que a gente vai ver depois, né, eu tenho uma seção para os cabeçalhos do procedimento e outra seção para a implementação deles. Passagem de parâmetro por referência. Por padrão, o Pascal faz a passagem de parâmetro por valor, ou seja, eu copio o valor que está sendo passado para aquele parâmetro do procedimento, ele executa. Se eu mexer mudar aquele valor ali dentro do procedimento, essa alteração não se reflete do lado de fora do procedimento. Em determinadas situações, eu posso precisar da passagem de parâmetro por referência, que faz o seguinte: tudo que eu alterar dentro do procedimento se reflete do lado de fora. Então, aqui eu tenho um exemplo bem simples que faz isso. Uma função chamada troca inteiros. Eu quero pegar o valor do A e jogar no B, e quero pegar o valor do B e jogar no A. Então, eu tenho uma variável auxiliar aqui, que eu copio o valor do B, jogo o B no A, e depois o que estava no auxiliar eu jogo no A. E como eu estou colocando esse var aqui, essa passagem de parâmetro é por referência. Então, quando eu chamar esse procedimento lá de fora, os parâmetros que eu passar para ele vão ser alterados. Unidade de código. É aquilo que eu já havia falado para vocês, né? Uma unidade de código é um arquivo separado. E aí eu tenho uma seção de interface e uma seção de implementation. Na interface eu coloco tudo que eu vou compartilhar nessa função para ser usado em outro lugar. Então, estou criando uma biblioteca aqui, na verdade, né? Que você usa, igual a gente já usou a biblioteca Dialogs, ela tem uma interface lá e lá tem um cabeçalho da função showMessage. Então, se eu quiser criar a minha biblioteca, eu tenho uma interface que eu vou colocar o cabeçalho, os procedimentos, constantes, o que eu quiser compartilhar. E aqui no Implementation vão ficar as coisas restritas dentro daquela unit, não vai ser enxergado do lado de fora. Tem algumas observações importantes aqui, né? A questão do nome do arquivo, colocar tudo em minúscula, né? Porque, por exemplo, no Linux tem diferença de maiúscula e minúscula, isso pode dar problema. A declaração de constante, tipo, variável, é realizada do mesmo jeito, tanto no interface quanto no implementation. A diferença é que no interface fica compartilhado. No caso de procedimento e função, a diferença é que no interface tem só o cabeçalho, no implementation tem o procedimento completo. Vamos ver um exemplo aqui para a gente entender melhor. Eu tenho uma unit agora chamada cálculo, que tem a função pergunta inteira e cubo, que estão dentro do interfaces, ó. E essa unit minha já usa essas bibliotecas aqui.
E o que acontece aqui no implementation? Eu implemento, né, esses códigos, eu coloco todo o código necessário para o procedimento funcionar. Então, pergunta inteira é aquele código que a gente já viu antes, né? E o cubo também a gente viu antes, só que agora está numa unit separada. E aqui eu tenho um programa chamado exemplo unidades que usa essa minha unit cálculo, né, e chama as funções que estão lá dentro. Vamos implementar esse exemplo aqui no Lazarus para a gente ver como que isso funciona. Então eu estou com o Lazarus aberto aqui, vou criar um novo application aqui. Eu vou fechar essa Unit 1 porque essa Unit é de um formulário, a gente não está usando o formulário ainda. Vou fechar ela, vou lá no Project Units, aqui eu tenho o projeto principal, né? Aí eu posso criar uma nova Unit, clicando nesse botãozinho aqui ou no File New Unit também. Então agora eu criei essa Unit aqui, ó. O que a gente tem então? Esse programa meu chama exemplo unidades e a minha Unit vai chamar cálculo. Então, eu vou salvar isso aqui tudo. Vou criar uma pastinha aqui. Exemplo unidade. O meu projeto vai chamar exemplo unidade. E a minha unit vai chamar cálculo. Quando eu salvo ela já muda o nome automático aqui para mim. O que nós temos aí? Unit cálculo. No uses a gente vai colocar o dialogs e o interfaces. Já tem algumas aqui que eu nem vou usar, vou tirar elas. E o que mais que a gente tem no interface? A gente tem o cabeçalho das funções, a pergunta inteira e o cubo. Vou aumentar um pouco a fonte aqui para ficar melhor de ver, né? Pergunta inteira, mensagem, string, ela retorna integer. Nós temos a função também cubo, que recebe uma variável n, também retorna inteiro. Quando eu digito o cabeçalho de um procedimento, se eu pressionar Ctrl Shift C, ele gera os códigos deles aqui embaixo para mim. No caso da pergunta inteira, a gente tem que declarar a variável texto, tipo string, e também a variável num e erro do tipo integer. O que a gente faz aqui então? A gente tem um repeat aqui, ó, que vai ficar perguntando o nome do usuário até que ele digite o número correto. Repeat. Qual que é a condição? Até que o erro seja igual a 0. Aí eu paro. Aí nós temos o texto que vai receber um input box aqui. Vou preencher só a mensagem aqui, né? Aí eu vou tentar converter esse texto com val agora. E aí o que eu faço? Eu vou fazer um if aqui, ó. Se esse erro, se eu tentar converter o erro for diferente de 0, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma mensagem para o usuário, número inválido. Então o que eu faço? Se o erro for diferente de 0, exibo uma mensagem para o usuário, número inválido. E que é a última coisa que a gente tem que fazer? Tem que fazer o pergunta inteiro,
receber esse número que foi convertido. Então, terminamos essa função. O que a função cubo faz? É bem mais simples, né? Simplesmente vou colocar cubo, recebe n vezes n vezes n. Então, a gente terminou essa unit cálculo. Vamos lá para o programa principal. O que a gente fez aqui no programa principal? Eu tenho que colocar essa unit lá nas minhas uses, né? Então, ficou dialogs, forms, interfaces. Vamos apagar essas coisas que eu não estou usando aqui, né? Dialogs, forms, interfaces. O cálculo já está aqui, na verdade, a gente já colocou ele automático para mim. E os sysúteis também. Pegar essa linha de plástico também. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho que inicializar a minha aplicação. E vou declarar uma variável n aqui para a gente pegar o número do usuário, né? Então, vou declarar essa variável aqui. O que esse n vai receber? Pergunta inteira, informe. Então, o que a variável n vai receber? Pergunta inteira e forma número. Tem um errinho lá na pergunta inteira que eu fiz lá. Vou até voltar lá. Segurando Ctrl e clicando, a gente vai direto para lá. Aqui, ó, não é informe número, é o quê? É a mensagem, né? Porque aí fica personalizado. Então, aqui eu peguei esse número com o usuário. O que eu tenho que fazer agora? Só colocar a mensagem. Ó, o cubo de n é cubo n. Certo? Salve isso aqui tudo numa pasta, né? E vamos executar para a gente ver. Perguntou um número, vou digitar um número inválido, ó. Número inválido. Vou digitar um número válido agora, 9. O cubo de 9 é 729. Certo? É um exemplo simples, mas que mostra como que a gente utiliza unidades de código. Eu posso ter units que utilizam outras units, né? Aí tem aquela questão do compartilhamento lá. Então, o que está no interface de uma unit, ele é compartilhado por outra. Tudo, inclusive as bibliotecas que são usadas por essa unit. E o que está no implementation, não. Então, nesse exemplo anterior nosso aqui, eu daria para... Como eu já estou usando dialogs interfaces no cálculo, eu poderia tirar eles daqui que funcionaria. Aqui tem um exemplo com múltiplas unidades de código, né? Então tem uma unit A com os procedimentos aqui, o B usando o A. Strings, nós temos várias. A string, na verdade, ela é um vetor dinâmico de char lá no Pascal. Eu tenho várias funções interessantes para trabalhar com ela. O length, para mim falar quantos caracteres tem, o pos, para mim procurar uma string dentro de outra. O copy para copiar um pedaço, o delete para deletar um pedaço, o insert para inserir um pedaço dentro da string, o val a gente já viu, que é a conversão, e o str também que converte diversos tipos de variáveis para string. Então, aqui tem uma explicação mais detalhada do length, né, que ele recebe um string, retorna inteiro. A função pos, ela recebe como parâmetro o texto que eu vou procurar dentro e o segundo parâmetro o texto que maior, onde vai ser procurado. E ela me retorna a posição que ela encontrou lá dentro, ou zero se ela não encontrar. Tem um exemplo bem simples usando
o boss e o lente. Aí eu pergunto o nome completo da pessoa, aí eu pego as iniciais aqui, né? A hora que eu achar um espaço aqui dentro do nome, eu tenho uma inicial da pessoa. Depois eu mando procurar uma palavra lá dentro do nome. Então é só para mostrar como que usa essas funções. Aqui o copy, como que ele funciona? Eu passo o texto, ponho a posição inicial e quantos caracteres que vão ser copiados. O insert, eu passo o texto que vai ser inserido, o texto onde vai ser inserido e qual posição que eu vou inserir. E o delete, eu passo o texto de onde eu vou deletar, passo a posição que vai ser deletada e quantos caracteres que eu vou deletar. Aqui tem exemplo com copy, insert e delete, com número de telefone, né? A pessoa informa o DDD, o telefone, eu pego os últimos dígitos ali, põe o tracinho, só para exemplificar mesmo. E aqui nós temos as nossas referências. Peço para que vocês refaçam os exemplos da nossa aula para praticar. E também para curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e a gente se encontra no próximo vídeo.